Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar da questão agrária na Amazônia. Como é a questão? A questão da concentração fundiária é muito grande e gera muito conflito, muita violência. Segundo estatística da Comissão Pastoral de Terra, ela diz que houve mortes no campo, conflito de terra, cresceu 24% de 2011 para 2012. Quer dizer, talvez desde a época colonial, a situação dos conflitos de terra, da questão agrária, aqui, particularmente aqui na Amazônia, se deu de uma forma tão irregular que esses conflitos são perpetuados até hoje. Nós aproveitamos da vinda de um especialista no assunto, um estudioso, o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que é professor de Geografia Agrária na USP, para conversar sobre esse tema, que é muito importante também como uma reflexão para todos nós que acompanhamos o Diálogo Aberto. Professor, bem-vindo ao nosso programa, alegria tê-lo aqui para conversar de um assunto que é importante, que particularmente aqui na região norte, as pessoas conheçam bem, se aprofundem. Bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui dialogando com vocês. A questão agrária, ela é central na sociedade brasileira. E ela é central, na minha modesta opinião, porque nós vivemos uma situação que os juristas chamam de insegurança jurídica. Mas na realidade, o que nós vivemos é que uma parte expressiva do território brasileiro foi ocupado por pequenos, por médios, por grandes. Claro que, em função da estrutura fundiária concentrada que o Brasil sempre teve, há um controle maior por parte dos grandes, sem que eles tivessem a documentação jurídica, né, que dessem a eles o direito e o domínio, como a gente no direito falamos, né, o domínio sobre essas áreas. Ou seja, mais da metade das terras cercadas, transformadas em fazendas, sítios, propriedades, enfim, fundiárias, elas não têm documentação legítimas que permite o reconhecimento do direito de propriedade. E esse é, minha opinião, a causa central da violência. E enquanto não se resolver esse problema, não se resolverá a causa da violência. Né? Por que se perpetua assim da forma? Porque se a gente for analisar, talvez o senhor poderia dar uma panorâmica, né, desde a época colonial, porque com Tomé de Souza, com as capitanias, que já se formou desde o início da colonização no Brasil uma irregularidade, vamos dizer, na apropriação de terra. Eu queria que o senhor desse uma panorâmica para a gente entender melhor a situação. Então, a apropriação do território brasileiro começa no período colonial sob a legislação de Portugal. E a legislação de Portugal, ela estava baseada na lei de sesmaria. Então, o primeiro tipo de propriedade existente foram as sesmarias. E essas sesmarias, elas tinham uma legislação que transferia apenas o direito de uso. Elas não transferiam o direito de propriedade. Né? Ou seja, a propriedade continuava sendo da coroa portuguesa. E essa transferência do direito era condicionado ao uso. Quer dizer, uma sesmaria, um título de sesmaria, para ser considerado válido, ele tinha que ser, né, concedido. Depois, o sesmeiro tinha que fazer a medição dessa área da sesmaria. Inicialmente ela era de 4 léguas, depois passou para 3 léguas. Né? Em seguida ele tinha que produzir nessas terras e só depois que a coroa reconhecia, confirmando o título. Então, as sesmarias no Brasil só adquiriram inicialmente o direito de propriedade aquelas que tinham os seus títulos confirmados. E, na realidade, o que aconteceu é que, desde o período inicial dessas concessões, né, já há registros históricos de burla da lei, ou seja, não se respeitava a legislação portuguesa de sesmaria na aplicação no Brasil. E o Tomé de Souza, os registros históricos indicam, o professor Nozé, lá da FEA USP, descobriu essa informação, ele, né, foi o primeiro grileiro, né, como a gente dizendo. A legislação só permitia que cada português tivesse um título de sesmaria, e ele, quando saiu do governo geral, se concedeu um segundo título. Certo. Então, essa foi uma prática que nós, investigando, encontramos. Quer dizer, quando a gente olha as cartas régias, né, enviado pela coroa para o governo
de Portugal aqui no Brasil no período colonial, nós verificamos que todas elas a coroa reclama do descumprimento da lei. Então, na realidade, criou-se uma espécie de concepção nas elites que aqui se formaram, não é? De que a burla da lei acabava sendo perdoada lá na frente com uma mudança da lei. Uma coisa regular. Isso. Inclusive, um dos estudiosos, não é, da questão da propriedade da sesmaria no Brasil, que é o Rui Stirne Lima, ele deixou escrito nos seus livros de que essa prática de burlar virou um direito, quer dizer, na realidade se construiu um direito pelo avesso, ou seja, pelo descumprimento da lei, não é? Então, essa prática vai permanecer. Por exemplo, em 1850, quando se faz a primeira lei de terras do Brasil, chamada Lei de Terras de 1850, não é? O artigo 2º dela proibia a posse, mas a posse continua existindo depois da Lei de Terras. Como o senhor explica isso, essa regularidade que se perpetuou? A que se deve essa quer dizer, continuidade, não se resolveu? Nós estamos 500 anos, mais de 500 anos, e essa situação permanece sempre grave. A explicação que encontro hoje para o período colonial é de que, na realidade, as elites no Brasil, elas não se sentiam obrigadas ao cumprimento da lei. E era uma espécie de transposição, de um princípio do direito romano para o Brasil, que assentado no direito de posse. Quer dizer, ou seja, de que se eu tenho a posse e faço a terra produzir, eu passo a ter o direito sobre ela. E, no fundo, que é um preceito que está nas constituições brasileiras, a partir de 1934. Quer dizer, a partir de 1934, se passa a garantir o direito de posse. Mas a lei de terra que antecedeu, ela não permitia, e que não foi revogada até hoje, é curioso, nenhuma legislação revogou a lei de terra, ela não admitiu o direito de posse. É claro que esse artigo, as constituições depois de 1934, tornaram inválidos, ou seja, o direito de posse passou a ser permitido. Mas passou a ser permitido apenas, no caso da Constituição de 34 e 37, para 10 hectares. E a Constituição de 46 elevou para 20 hectares. E a Constituição de 67 para 100 hectares. E a de 88, que é a nossa Constituição atual, baixou para 50 hectares. Então, qualquer propriedade, qualquer área apropriada, apossada ilegalmente, não tem como conseguir o domínio, ou seja, o direito sobre ela, se ela exceder a 100 hectares na Amazônia, porque a legislação militar de 69 garante a legitimação até 100, porque o maior módulo de fracionamento da terra rural é de 100 hectares aqui na Amazônia. Então, por isso que pode ir até 100, porque senão teria que ser até 50, que é o preceito constitucional de 88. Quer dizer, então o problema se torna ainda muito mais grave como na região, na Amazônia, Então, o governo Lula, em 2005, fez uma mudança na legislação de licitação da terra, através da licitação pública, em 2005, dentro de uma medida provisória que ficou conhecida como Medida Provisória do Bem, em que se alterava esse artigo, permitindo que na Amazônia Legal a legitimação fosse até 500 hectares. Depois, em 2008, utilizando-se de um PL de um deputado federal aqui do Pará, mais precisamente de Marabá, Asdrubal Bentes, e que tinha sido superintendente do INCRA de Marabá, ele tinha um PL que permitia elevar essa legitimação para 1.500 hectares. Então foi feita a medida provisória 422, que é uma reprodução do PL do Asdrubal Bentes, elevando para 1.500. Mas é uma mudança que foi feita na lei de licitação. E uma lei não pode revogar um artigo da Constituição, e nem automaticamente teria competência para revogar a lei que rege a legitimação de terras no Brasil inteiro.
Então, esse conflito jurídico, não é, o governo passou a enfrentar, depois que se ampliou em 2009, quando ele fez a medida provisória 458, que é hoje a lei que regula, derivada dela regula... É aquele programa Terra Legal? Isso, e que vai dar origem ao programa Terra Legal. Ou seja, na realidade, há uma ação de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público Federal no Supremo, né, arguindo a inconstitucionalidade dessa lei. Então, o governo criou um programa, está distribuindo título, e esses títulos poderão ser invalidados, né, se o Supremo decidir pela inconstitucionalidade da lei. E, no meu entender, ela é um flagrante inconstitucionalidade, porque não pode uma lei revogar a Constituição. E o que deveria ser feito? Em casos como na situação real, o senhor como estudioso, o que é que deveria ser feito? Em minha opinião, a sociedade brasileira terá que pactuar, porque esse não é um problema exclusivo da Amazônia Legal. O problema de grandes proprietários, médios e grandes, que se apropriaram de terras, tornaram uma parte dessas terras produtivas, outras não, continuam também com baixa produtividade. Não é um problema que existe no Brasil inteiro, né? Ou seja, mais de 400 milhões de hectares de terras apropriadas, né? Não se tem os documentos legais sobre ela. Ou seja, quase a metade do Brasil, né, está descoberto do ponto de vista da legalidade da apropriação de terras. E isso só não nos torna evidente porque o Estado brasileiro não criou nunca nenhum órgão que controlasse a propriedade privada da terra. Nós não temos. Essas ouvidorias agrárias, essas coisas não. Na realidade, elas atuam nos conflitos e não há um órgão, quer dizer, nem mesmo o INCRA, que é o órgão nosso que interessa, o cadastro fundiário brasileiro. O cadastro fundiário é um cadastro declaratório, ou seja, como o imposto de renda, né? Aquele que se diz proprietário declara, mas ele não tem a função de controlar a validade jurídica. Essa validade jurídica competeria aos cartórios. E os cartórios, né, na sua origem, desde o século XIX, quando se originaram, foram entregues às famílias. Então, isso criou problemas de legalidade em vários cartórios, tanto é que aqui na Amazônia há uma determinação legal, né, que invalidou os títulos emitidos pelos cartórios da Amazônia. Isso está criando um problema delicado, porque muito sério, né? As CPIs que foram realizadas, né, sobre a grilagem de terra na Amazônia mostraram situações absurdas, né? Há uma do cartório de registro de imóveis de Lábrea, que registrou uma escritura, né, deu uma matrícula que tinha uma superfície 4 vezes maior que o Brasil. Né? Então, como é que pode? Né? Quer dizer, parece folclórico, mas não é não. É grave? Né? É grave, quer dizer, uma série de cartórios tem sido, nos cartórios, a fonte de reprodução de documentos falsos. A Polícia Federal tem feito várias operações, né? Vou lembrar aqui de 2 ocorridas no Mato Grosso, uma no cartório de Barra do Garça, chamada Operação Lacraia, em que o cidadão tinha um título registrado direitinho, como manda a lei no cartório, não é? Mas a fazenda não existia. E aí esse dono desse título deu ele em garantia no empréstimo num banco da rede privada brasileira, e esse banco, não o cidadão não pagou, esse banco foi atrás do título de garantia, e aí não encontrou a fazenda, quer dizer, ele tinha o papel, mas não tinha a fazenda, e isso redundou em prisões. Esses casos devem ser multiplicados. Isso, né? E nós temos no Brasil uma quantidade muito grande, né? E agora, né, é um pouco que o risco que a implantação do programa Terra Legal pode trazer. Nesse início do programa, a maior parte dos títulos foram referentes a propriedades de pequeno porte, ou seja, até 4 módulos fiscais, que é o que caracteriza a pequena propriedade no Brasil, ou propriedade familiar, como queira. Né? E esses títulos não tem problema, que enquanto estiver atingindo os pequenos já existe uma legislação